Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Professor Daniel de História. A gente vai começar aqui, como foi dito em sala, uma aula que a gente vai revisar os principais aspectos que levaram ao conflito mundial, a primeira, chamada Primeira Guerra Mundial. Bom, o primeiro aspecto genérico importante para a gente lembrar da Primeira Guerra é que ela acontece dentro do contexto daquilo que a gente chama de Belle Époque, o final do século XIX, o último quartel mais precisamente, a partir de 1870 até mais ou menos 1914. Fundamental lembrar que a guerra ela é tão importante para esse momento que os historiadores, ao falar da Belle Époque, determinam o seu fim exatamente por causa do impacto do conflito mundial. Então não esquece esse elemento que ele é bem importante para a gente começar as nossas discussões, tá certo? Então vamos começar aqui nossas discussões. Bom, primeiro elemento para a gente entender a profundidade que foi esse primeiro conflito mundial é entender que ele não teve apenas uma causa só. Isso mesmo, ele é uma confluência de vários fatores, e esses vários fatores vão influenciar na confecção daquilo que a gente entende por Primeira Guerra Mundial. Então, na verdade, eu escolhi para a nossa exposição aqui os fatores de uma ordem muito pessoal. Esses fatores podem ser apresentados mais ou menos de trás para frente, alterando alguma coisa. Se a gente for tratar da guerra, na verdade, não existe uma obrigatoriedade. Evidentemente, existe uma lógica histórica, temporal nisso, mas aqui para a nossa exposição eu resolvi escolher esses fatores. Bom, o primeiro fator que eu acho que é fundamental a gente entender, tem a ver um pouco com esse cartaz aqui. Vamos lembrar que a gente já trabalhou um pouco ele em sala, né? E ele nos lembra um pouco sobre a relação entre o desenvolvimento tecnológico oriundo da Segunda Guerra, perdão, da segunda fase da Revolução Industrial com a guerra. Então, pelos cartazes que a gente está vendo aqui, que ele é da Bélgica, ele incentiva a Fábrica Nacional das Armas de Guerra. Que armas de guerra, professor? Muito claro que ao invés de a gente ter canhões, a gente ter armas de poderio militar destrutivo, a gente tem o quê? Uma bicicleta e principalmente o automóvel. Lembrar que o automóvel é símbolo exatamente dessa segunda fase da Revolução. Então esse cartaz nos leva a gente pensar exatamente nesse elemento que a guerra estava relacionada com o desenvolvimento de uma indústria. A legenda, se a gente for fazer nesse francês aqui bem simples, Fábrica Nacional de Armas de Guerra, Automóveis e Bicicletas. Isso mesmo? Então, retomando esse primeiro aspecto, o primeiro aspecto fundamental é que as novas invenções do século, esse século da Belle Époque, como os automóveis e a bicicleta, eram pensadas como armas para o conflito. A corrida no investimento dessas indústrias significava poder e força na disputa entre as potências já em conflito. Então, o primeiro elemento é essa palavrinha aqui, ó, corrida no investimento das indústrias. Existia uma corrida. Neste caso aqui, a guerra nos faz pensar na corrida industrial, na corrida capitalista. Mas especificamente, existia uma corrida capitalista ligada ao conflito, mas também conhecido como a corrida armamentista, que desenvolve armas desse poder de destruição aérea. Não é isso mesmo? Então, o primeiro elemento que a gente deve trazer ao discutir a Primeira Guerra é a chamada corrida armamentista, que traduzindo sinteticamente, como a gente já discutiu em sala, a corrida armamentista foi o investimento das nações em construir um poderio militar com armas e exército regular e bem treinado. Tá? Era também uma demonstração simbólica de força das nações mais poderosas. Essa demonstração simbólica aqui ela é fundamental para a gente entender a força com que essas potências queriam se mostrar umas ante as outras. Então, exatamente no momento que elas investem pesado na força dessas indústrias, a gente está trazendo exatamente esse elemento, né, simbólico de demonstração de força. Vamos lembrar aqui que essa guerra também acontece dentro de uma discussão do darwinismo social e, obviamente, como a gente já viu, a disputa entre as nações mais fortes, a demonstração de força era sinal de uma superioridade. Outro elemento bastante importante é o conhecido como paz armada. Paz armada, na verdade, é que ao passo que essas nações investiam em armamentos, elas também não deflagravam de maneira clara e objetiva guerra ou conflito com os outros. Muito pelo contrário, elas na verdade faziam uma série de alianças secretas, isso é importante frisar, mas o clima, em geral, ele era oficialmente um clima de paz. Então é por isso que ele é considerado esse elemento. Então a paz armada era um clima de tensão entre as potências por brigas imperialistas nos Balcãs, a gente vai ver o que é, e os sentimentos nacionalistas, a gente também vai ver esse elemento. Havia alianças secretas sendo formadas, mas o clima aparente era de paz. Isso é importante, ó. Alianças secretas. Como a gente já viu, depois da Segunda Guerra, esse dispositivo ele não vai mais ser permitido pelas relações dentro do cenário das relações internacionais. Alianças, deflagrações de guerras, resoluções de conflitos, eles tinham que ser necessariamente públicos. Passando aqui rapidinho, vou trazer esses elementos aqui. Se a gente fosse enumerar agora, depois desses dois
choque de imperialismo. Inglaterra versus Alemanha na África, França contra a Inglaterra. Os nacionalismos e as tensões nacionalistas do Balcãs. A gente vai ver agora daqui a pouco. Sistema de alianças, tá? Esses três elementos aqui, choque de imperialismo, Inglaterra, Alemanha, França, etc. Nacionalismos e sistema de alianças, eles compõem os dois, digamos, os elementos mais fundamentais para a gente entender esse conflito. Vamos falar um pouquinho de cada um aqui. Choque de imperialismo. Primeiro século XIX, principalmente após a Conferência de Berlim, foi caracterizado pela corrida armamentista. Nesse período, o Conselho da Armada, várias nações instituíram um serviço militar obrigatório e os exércitos passaram a ter uma influência na vida política. Esse processo deveu-se ao desenvolvimento do capitalismo monopolista e do colonialismo, que caracterizava o imperialismo. As grandes potências industriais adotaram a política expansionista para garantir o controle sobre os mercados afro-asiáticos, a partir da concepção de que o desenvolvimento industrial de cada nação somente seria possível na medida que houvesse controle sobre os grandes mercados. Essa mentalidade imperialista é responsável não só pelo militarismo, mas também pela maior exaltação nacionalista. Aqui a gente resume o que a gente já vem discutindo desde o início do ano, e é importante lembrar o seguinte: professor, como foi que isso se deu na prática? Além desse todo esse investimento em armas, é importante lembrar que, por exemplo, o crescimento da Alemanha, como nossa chave aqui, que a gente já trabalhou, o crescimento da Alemanha desequilibrava o poderio inglês na medida que questionava as ocupações inglesas na África e incomodava permitir a França, principalmente na questão da situação da na prática também se transformou em discussões sobre a conquista na África. A Alemanha questionava ou insuflava a independência de algumas regiões de controle inglês ou francês na África. Isso, obviamente, não gerava um clima de amizade muito grande que já não existia. Bom, segundo elemento importante da gente lembrar é a chamada questão balcânica. Os Balcãs é literalmente essa região mais ao sul da Europa, né, como disse o nosso colega em sala de aula, e ela era fundamental para três potências nessa região. Antes de eu falar dessas três, só fica atento a isso aqui, ó. Literalmente, os Balcãs era o ponto de ligação, ou é a passagem entre o centro da Europa e a região asiática, o Oriente, perdão. Então, é a região dominada pelos turcos, que vão ser, logo após a unificação alemã, dominados pelos alemães, e essa região, então, vai começar a ser problemática. Mas vamos lá. Bom, primeiro, para a gente pensar nessa região balcânica, tem que entender qual seria o interesse russo nessa região. A Rússia está mais ou menos por aqui. Bom, a Rússia, na verdade, ela tinha um plano muito clássico, ou um plano muito evidente. Um outro interesse, uma preocupação da Alemanha e da Áustria também se desenvolveu nessa região. Isso é importante para você entender a causa do conflito. E o último é o interesse sérvio. Tá? Vamos falar um de cada vez. Bom, a Rússia, ao se interessar por essa região, ela tinha como princípio a defesa de uma criação de uma grande nação, ou o sentimento de pan-eslavismo. A nação seria eslava, então, em tese, a Rússia desejava a independência desses povos que compõem a região balcânica e a unificação de todos os povos eslavos balcânicos. A potência garantia com isso a sua supremacia na região. Então, a Rússia, que está aqui, ao construir a sua nação eslava, pegava essa região aqui. Tá ok? Outro próximo ponto seria o interesse da Alemanha e da Áustria-Hungria. Com base no pan-germanismo, e aí vamos lembrar, esse sentimento aqui ele tem uma semelhança com o pan-eslavismo, porque o pan-germanismo pensava uma nação germânica a partir do controle alemão com a participação da Áustria. A Áustria está aqui, a Alemanha está mais ou menos por aqui, então eles pegariam essa região aqui. A Alemanha buscava construir, então para além desse pan-germanismo, né, a Alemanha buscava construir uma estrada de ferro Berlim-Bagdá, chegando até o outro extremo, Bósforo, que é exatamente nessa região aqui. Então, os alemães começaram a construir alguns pontos aqui, tomar o controle dessa região turca, né, uma relação muito próxima, e construir essa ferrovia. Bom, elemento fundamental e clássico. É evidente que essa construção dessa ir de encontro ao interesse russo aqui. Bom, por fim, a Sérvia, que está aqui mais ou menos aqui no meio aqui, desejava construir, com base nessa tradição eslava também, a sua grande Sérvia, que pegaria essa região. Contava com apoio russo, porque a Sérvia não tinha de fato um poder tão efetivo para tomar essa região. Então ela buscou a Rússia para que, num determinado momento, a Rússia ajudasse, tá? Retomar alguns países da Áustria-Hungria, porque a Áustria-Hungria tinha um poder muito forte aqui. Bom, configurando assim, repetindo, interesse russo, fazer a nação germânica, pan-eslava aqui. Interesse da Alemanha e da Áustria, né, pegaria uma parte do pan-germanismo, mas principalmente a liberdade para construir a sua ferrovia. E por último, a Sérvia desejava construir uma grande nação aqui. Tá? Então é a chamada questão dos Balcãs.
Vamos lá. Agora o terceiro ponto seria os sentimentos nacionalistas, ou melhor, o segundo ponto. Sentimentos nacionalistas. Como esse cartaz a gente já trabalhou em sala de aula, ele representa uma manifestação de uma liga nacional contra os austríacos e os alemães. Como a gente já viu em sala, esse cartaz é francês, no qual ele expulsa a presença alemã aqui. É isso mesmo? Então, retomando, né, a tradução seria bem simples, Liga Nacional Anti-Áustria. E aqui, então, ele teria a Áustria-Hungria e a Alemanha. A Áustria tinha uma aliança com a Alemanha, sendo uma das causas do sentimento de pertencimento à nação germânica. Eu falei há pouco disso, né, isso mesmo, chamado pan-germanismo, tá certo? Só para explicar. Então, a Hungria, só uma observaçãozinha que você me perguntam, a Hungria tinha sido anexada pela Áustria, num regime de monarquia dual. A Hungria era uma monarquia, a Áustria também, só que a Áustria mais poderosa conseguiu unificar a Áustria-Hungria. Vamos embora. Esse cartaz é bem legal, né? Bonitão, assim, coloridão. É bem interessante pra gente pensar. Claro que a mensagem dele é bastante... não tem nada de legal, mas o cartaz em si é bem feito. Pra gente pensar o quê? Quais seriam, então, os problemas com a Alemanha e a Inglaterra? Lembrar. Primeiro, a Alemanha tinha um problema com a França, como a gente já viu, por causa da unificação, na sua época da sua unificação, a questão da Alsácia-Lorena. A gente já viu isso aqui. Mas e a Alemanha e a Inglaterra, professor? Qual seria o problema? Dentre os vários problemas que a gente já viu aqui, toda a expansão alemã, ela de alguma maneira questiona e tensiona o poder britânico nessa região da Europa. Então o cartaz diz aqui, uma vez alemão, sempre alemão. Mostra uma imagem de um alemão aqui, ferindo uma criança, matando uma criança, aqui com um prisioneiro, aqui naquela referência à unificação da Alemanha no Palácio de Berlim, é isso mesmo, e aí traz o elemento. Se lembre, todo alemão empregado significa um trabalhador britânico ocioso. Todo artigo alemão vendido significa um artigo britânico sem vender. Esse cartaz é um pouco pós-Primeira Guerra, mas qual é a função dele? Qual o sentido da gente trazer ele aqui para essa nossa discussão? A função é simples, é lembrar que os alemães, ou melhor, os ingleses, vão ter atritos de ordem com a Alemanha exatamente no momento em que a Inglaterra teme esse avanço militar e econômico dos alemães. Então, vamos lá, Inglaterra. Com medo do avanço alemão militar e econômico, os ingleses romperam as boas relações com a Alemanha e partiram para uma aliança com a sua mais antiga inimiga, a França. Curioso, né? A França, que era absolutamente pouco simpática à Inglaterra e vice-versa, tinham problemas históricos, agora se juntam contra um inimigo em comum. Então, eu já estou mostrando para vocês a configuração de de alianças. Essas alianças são muito importantes para a gente começar a entender por que a guerra se torna mundial, tá certo? Esse cartaz eu acho legal a gente dar uma parada nele só para falar, que a gente já retomar o que a gente disse em sala. Ele é um cartaz que demonstra como o sentimento dos franceses contra os germânicos foi o tempo inteiro reforçado durante a guerra. Esse cartaz mostra exatamente uma exposição, literalmente, nessa parte vermelhinha aqui, exposição dos crimes alemães, né? Lembre-se, isso em francês significa lembre-se, mais ou menos. Então a ideia é fazer uma exposição dos franceses, que os franceses fossem visitar para ver as atrocidades alemãs durante o período de guerra. Então, legenda, exposição dos crimes alemães, como eu falei. E aí vem agora aqui, né, lembre-se, em francês. E agora a gente traduz aqui para a nossa discussão. Então, a França, baseado naquele sentimento de revanchismo francês, ligado à unificação da Alemanha, né, fazendo aliança com a sua antiga inimiga, a Inglaterra, só para reforçar mesmo. Isso aqui a gente já viu, então vamos embora. Vamos lá. Bom, quais são então, professor, as alianças que foram formadas? Existem duas alianças clássicas que antecedem a Primeira Guerra, a chamada Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Entente, na verdade, ela tem uma relação da Inglaterra com a Rússia. Então a gente vai ver aqui, somente que aqui travou um pouco aqui. Pronto, travou um pouco, agora foi. A Tríplice Entente, é conhecida como Tríplice Entente, ela é formada pela Inglaterra, França e Rússia. A Inglaterra, França e Rússia, elas não necessariamente tinham uma relação pacífica entre elas. Esse acordo aqui, Entente Cordiale, que foi assinado em 1907, ele na verdade era um acordo que selava uma ligação entre a Rússia e a Inglaterra contra a Alemanha. A França entrou exatamente também por causa dessa disputa. Então, o inimigo em comum para a formação da chamada Tríplice Entente era a Alemanha. Então a Rússia entrava na aliança por causa dos problemas dos Balcãs, que a gente já viu, tem a ver com a passagem da ferrovia Berlim-Bagdá de origem alemã. Tá certo? Então aqui
só para a gente retomar os sentimentos nacionalistas principais. Deixa eu falar um aqui por vez, é melhor. Pan-germanismo, sentimento alemão de formação da grande nação germânica, ocupando parte da Europa, já falamos. Retomou aqui, pan-eslavismo. Tinham duas fontes, Rússia e Sérvia. Na primeira, buscava unificar os povos eslavos nos Balcãs, suprimindo a dominação turca. Havia também o discurso da Grande Sérvia, cabeçada pela Sérvia, que estrategicamente foi apoiada pela Rússia. Para garantir sua nova nação, a Sérvia precisava lutar contra a Áustria-Hungria e Turquia, que tinham tomado a Bósnia e a Herzegovina. Tá certo? Cadê setinha aqui? Revanchismo francês, sentimento de revanche dos franceses pela derrota na Guerra Franco-Prussiana, a gente já falou sobre isso. E o redentismo italiano. Esse elemento aqui é importante. Ele não vai ter uma manifestação imediata na guerra. Por quê? Através do redentismo italiano, né, a Itália, ela em tese, entraria do lado da Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria ofereceu à Itália a devolução dos territórios chamados irredentos, aqueles territórios italianos que não foram unificados à Grande Itália na época da sua unificação, tá certo? Só uma correção aqui é 1861, para ser mais preciso. Então, o redentismo italiano era um sentimento de unificação das províncias não unificadas em 1861. A Áustria-Hungria jogou isso a seu favor e cooptou, ou seja, trouxe para o seu lado a Itália com a promessa de devolução desses territórios. Importante frisar que a Itália, apesar dessa promessa, não entra na guerra inicialmente do lado, tá? Então vamos lá. Vamos sistematizar aqui que isso aqui é bem importante. Como se formavam as alianças, para a gente já ir finalizando. Sentimentos nacionalistas, a gente já falou deles aqui alguns, criados a partir de disputas específicas com uma outra potência, a exemplo do revanchismo francês, o redentismo italiano. Você tem outros tipos de sentimentos nacionalistas que podiam aparecer ou não. Alguns países reivindicavam a existência de grupos culturais nacionais, como o pan-germanismo, pan-eslavismo russo e pan-eslavismo sérvio. São sentimentos nacionalistas um pouco diferentes. Aqui você tem uma questão específica de uma disputa, e aqui você tem grupos culturais, uma chamada as nações imaginadas, tá certo? Interesses militares, potências queriam afastar ou diminuir a influência da outra. Por exemplo, a Inglaterra, nesse caso, é um exemplo clássico, queria diminuir a influência militar da Alemanha. Também esse aqui é da Inglaterra, influência econômica. Interesse econômico imperialista, maiores domínios coloniais, crescimento da indústria bélica. Tá? Então, esses elementos conjugados, eles são responsáveis pelas formações das alianças. Um de cada lado, né, pensando na formação dessa aliança. Tá certo? Então, a política de alianças ele tem. Então, política de alianças, como é que a gente chama? Via de regra, eram secretas e estavam baseadas em uma série de razões, como a gente acabou de ver. De um lado, Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria e a Itália. Eu dou uma pequena dica aqui para você decorar. Como pessoal, eu tenho dúvida de uma... É só você lembrar. Tríplice Aliança é todos os países começam com a letra A. A Alemanha, a Áustria e a Itália. Perfeito? Tríplice Entente, com a letra E. Inglaterra, França e Rússia. Só decorar. Tríplice Aliança, letra A. A Alemanha, a Áustria e a Itália. Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Muito boa essa piada, né? Excelente. Bom, aqui na Tríplice Entente, França e Inglaterra uniam em torno de um inimigo comum, mas por razões diferentes, é isso mesmo. Então, a França tinha um problema com a Alemanha, revanchismo francês, e a Inglaterra, questão mais econômica. A Rússia entra nessa aliança aqui, rompeu as boas relações com a Alemanha, não tinha nenhum problema em tese, por causa dos problemas dos Balcãs. Já essa daqui, a gente já falou, acho que já é suficiente, né? Uniu-se com base no pan-germanismo e no controle dos Balcãs, e a Itália não entra na guerra no início, mas ela entra devido à promessa austríaca de devolver aqueles territórios, tá? Então, uma síntese aqui para a gente finalizar. Tal como eu já passei, esses cartazes eles são importantes para a gente ir lembrando, né, exatamente os elementos que compõem essas alianças. Então, as fontes para essa aula aqui foi a libraryofcongress.gov, que é a Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos, é uma fonte muito importante de pesquisa para essas imagens, e a Biblioteca Nacional da França, a Biblioteca, né, o Sistema Gallica, que eles têm, que é muito legal. Tá? Então, finalizando aqui nossa discussão, de um lado, a aliança da Entente Cordiale e do outro, tá? Então aqui a gente finaliza nossa aula, tá? Esse evento aqui vai ser o início da primeira vez. Então eu aguardo vocês, espero que a gente discuta tudo direitinho na próxima, tá? Um grande abraço e até mais.